Salve galera, meu nome é Otto, sou professor de História aqui do ProEnem e agora a gente vai falar sobre os Jogos Olímpicos que começam hoje na cidade de Tóquio, capital do Japão. Galera, os Jogos Olímpicos eles remetem a muito tempo atrás. Foram iniciados no século 8, é isso mesmo, 800 anos, mas é antes de Cristo. E obviamente, como vocês bem sabem, na Grécia. Mas não foi em Atenas, nem muito menos em Esparta. Foi na cidade de Olímpia e era uma grande celebração aos deuses do Olimpo, especialmente ao deus Zeus, que é o mais importante de todos. Também era chamada de Carneia. Os Jogos Olímpicos eram interessantes porque é o seguinte, eles representavam muito bem uma das características mais importantes da civilização grega, que nunca foi o Império Grego, nunca foi um único Estado grego, mas uma divisão de várias cidades independentes entre si, que tinham suas próprias moedas, seu próprio governo, suas próprias características políticas, mas que compartilhavam entre eles o mesmo idioma, a mesma etnia e a mesma religião. Ou seja, todos eram gregos, mas não pertenciam ao mesmo Estado. Então, Esparta, Corinto, Atenas, Tebas e Olímpia eram chamadas de cidades-estados. Então, uma grande confraternização entre eles, através de jogos esportivos, era uma maneira de estabelecer uma trégua, um período de paz e também de cultuar e de fazer uma grande homenagem ao deus mais importante de todos, Zeus. Galera, era tão importante as Olimpíadas que não importa qual fosse a guerra e nem mesmo qual fosse o motivo dela estar acontecendo. Se os gregos estivessem realizando os Jogos Olímpicos, era importante e obrigatório a paralisação geral. Bom, a civilização grega começa a entrar em decadência, principalmente com a ascensão de Alexandre o Grande, da Macedônia, que vai conquistar toda a Grécia, todas as cidades-estados e ainda vai levar a cultura grega para o mundo inteiro. Mas, com a morte de Alexandre o Grande, e logo alguns anos depois, um novo império se forma na Europa, que é o chamado Império Romano, e os romanos eles tinham uma característica muito interessante. Eles, por mais que romanizassem, ou seja, implantassem a cultura dele em outros povos, eles também respeitavam muito a cultura local e também absorviam demais a cultura que eles considerassem benéficas. E cara, vamos considerar, os romanos copiaram quase tudo dos gregos. A arte, a democracia enquanto república, a religião e toda a cultura grega. Os romanos são, de alguma maneira, helenizados, mas transformaram a cultura latina numa coisa muito diferente. No século IV depois de Cristo, ou seja, eu estou falando com vocês dos anos 300, já depois do nascimento de Jesus, Roma, então, finalmente se converte ao cristianismo, ainda no governo do imperador Constantino. Mas quando Constantino morre, Teodósio vai ser o primeiro imperador oficialmente cristão. Constantino se converte no final da vida, mas já no leito da morte. Teodósio não. Teodósio assume o poder já como cristão e é ele que estabelece o cristianismo como religião oficial do Estado. O cristianismo não pode permitir que Jogos Olímpicos aconteçam. Afinal, esses jogos eram uma oferenda aos deuses pagãos, porque agora surge esse termo, tudo que não for católico é pagão. Teodósio, imperador romano, que dominava a Grécia, vai proibir então os Jogos Olímpicos e esses jogos vão ficar suspensos por muitos e muitos anos. Somente em 1896, o barão Pierre de Coubertin vai realizar os Jogos Olímpicos novamente. E claro, tinha que ser na Grécia. Não mais em Olímpia, mas na capital Atenas. O ano de 1896 é um ano complicado, gente, porque é um período caracterizado pela corrida armamentista. Lembrem vocês que a última guerra que aconteceu na Europa foi em 1871 e a próxima vai acontecer em 1914. Então estava rolando na Europa uma grande corrida armamentista, porque todos eles sabiam que uma hora a guerra ia começar. Trazer as Olimpíadas de volta talvez fosse uma forma de evitar que esse grande conflito acontecesse. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar, mas sempre a fizeram de maneira muito tímida. Imaginem vocês que todos os países levaram mulheres somente em 2012, há 9 anos atrás somente. O senhor Pierre Coubertin também foi responsável pela idealização do que nós chamamos dos anéis olímpicos. Não tem aqueles anéis? Cada um deles significa um continente. O amarelo são os asiáticos, o verde é a Oceania, o vermelho a América, o preto a África e o azul a Europa. E nesse ano, algumas novidades vão aparecer. Nós temos novos esportes, cara. Vão aparecer agora a escalada, irado, o surf, há muito tempo que estão reivindicando isso aí, já tinha que ter colocado há mais tempo, o karatê,
que, cara, imagina, os karatecas ficavam bolados, porque judô tá nas Olimpíadas há muitos anos e o karatê não. E finalmente, o skate, que também é uma febre internacional e um esporte que, por justiça, tem que ser olímpico. E uma curiosidade é que a gente tem um grande fenômeno representando a nossa pátria, uma menina de apenas 13 anos, que se chama Raíssa Leal, a braba. Vamos torcer pela menina de 13 anos. Imagina, uma brasileirinha de 13 anos com a medalha de ouro. Ia ser muito orgulho pra gente. E é bom lembrarmos também que outros esportes já saíram, né? E esses esportes são até engraçados porque eu não sei muito bem como é que eles funcionavam. Nós temos a natação com obstáculos. Eu não consigo imaginar uma natação com obstáculos. Você tem que mergulhar, tem que passar por cima. A corrida com balão de ar quente, que deve ser uma coisa extremamente sem graça, porque, pô, né, um balão de ar quente não é uma coisa muito rápida. E o cabo de guerra, que eu fico com pena porque é um esporte tradicionalíssimo das Olimpíadas, né, mas que acabou saindo com o tempo por não ser considerado tão emocionante assim. E para finalizar, fica aqui uma curiosidade, galera. Nós chamamos de Olimpíadas a realização dos Jogos Olímpicos, e a gente está errado. Olimpíadas, na verdade, é o tempo entre os Jogos Olímpicos, que é o mesmo tempo da Copa do Mundo. Os nossos 4 anos que a gente aguarda ansiosamente para que eles ocorram novamente. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.